E estamos de volta com o Estúdio 360 para falar agora de um grande desafio do brasileiro conseguir equilibrar a balança das finanças. De um lado, as dívidas, do outro, o salário. Pois é, convidamos o economista Ricardo Paixão para ensinar, ou pelo menos tentar ensinar a gente, a organizar o nosso ganho mensal de forma que dê para pagar as contas e, quem sabe, até começar o ano com o planejamento de um fundo para emergências. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. A gente estava aqui conversando há pouco a respeito de metas, né? Questões de metas pessoais. Essa é uma meta que imagino todo brasileiro, pelo menos 99,9% dos brasileiros, tem para o seu ano. Ou seja, como me organizar financeiramente e, se possível, terminar o ano de uma maneira melhor do que eu iniciei. Qual é a dica inicial que o senhor dá? Qual a sugestão inicial que o senhor dá para uma pessoa se organizar o seu orçamento? Perfeito. Realmente estamos vivendo um período atípico, né? A pandemia desarticulou as cadeias produtivas e fez com que o brasileiro fosse impactado diretamente, né? Então, assim, as pessoas têm que pensar que a economia ela tem uma relação direta com a psicologia também, né? Então, você tem que ter disciplina e vai aquele velho recado que é muito importante. Primeira providência é você ter uma dimensão da sua gestão financeira pessoal, você saber para onde está indo o seu dinheiro, você saber qual o tamanho da sua dívida e você atribuir prioridades para o consumo. Você tem que definir isso, o que eu devo consumir ao longo do ano. Eu vou trocar de carro, eu vou comprar uma casa, vou fazer uma reforma na minha casa, eu tenho que pagar minhas dívidas que estão muito elevadas, está fora de controle. Então, para isso, a gente precisa colocar no papel. É o velho ditado que a gente deve colocar no papel. Hoje já existem aplicativos, tem planilha de Excel. Então, o consumidor, a população tem que definir primeiro qual é o meio mais acessível e mais tranquilo para que a gente possa operacionar isso no dia a dia. Se é uma cadernetazinha, você vai anotar na sua caderneta. Porque quando você anota, Andressa, fica mais fácil de você controlar e você tem uma dimensão, olha, eu estou gastando demais com esse item, eu posso cortar isso daqui. Não, eu tenho que priorizar mais com gasto de saúde ou educação, né? Eu tenho que pagar minhas dívidas. E aí eu começo a investigar meu grau de endividamento e eu vou definir o seguinte, a minha dívida, ela tem um custo muito elevado? Eu estou pagando dívidas com juros muito altos, cartão de crédito, cheque especial, então essas eu tenho que me livrar primeiro, né? Então, assim, quando você coloca no papel, você passa a ter uma dimensão melhor e você passa a tomar as decisões mais corretas para que você possa ter o bom uso do seu dinheiro, que é escasso, né, para todo mundo também. Sim. É importante diferenciar também dívida de inadimplência, porque, por exemplo, a grande maioria das pessoas tem alguma dívida, né? Porque parcelou no cartão, ou parcelou uma compra, ou tem um imóvel que você está pagando todo mês, um carro, por exemplo, isso é uma dívida. Mas você não está sendo inadimplente. Agora, quando você se torna inadimplente, que paga muitos juros, aí é que está o problema maior, né? Bem colocado, Andressa. Dificilmente vai existir uma pessoa que não tenha dívida nenhuma, né? A maior parte das pessoas tem dívida. A grande questão é você administrar bem o seu grau de endividamento. Todo mundo tem um grau de endividamento. Quanto menos eu ganho, quanto menor for minha renda, menor vai ser o meu grau de endividamento. Então eu preciso primeiro definir o seguinte, a minha dívida, qual é o montante dela? Cabe no meu orçamento? Eu pago o financiamento do carro, eu pago o financiamento do apartamento, isso cabe no meu orçamento? Qual é o custo dessa dívida? Será que eu estou pagando uma taxa de juros muito alta ou eu poderia, né, contratar uma outra dívida com um custo menor? Vou dar um exemplo aqui. Você tem o cheque especial, o cartão de crédito, com juros de em torno de 300% ao ano. É muito caro. Aí você pega um empréstimo consignado em folha de pagamento, já tem um juros bem reduzido, né, em 3%, 4%. Então a diferença é muito grande. Então as pessoas têm que primeiro definir se sua dívida, se aquele montante cabe no seu orçamento, se você realmente se endividou devido a consumo que você estabeleceu metas, né, foi bem colocado aqui anteriormente, então aquilo ali é oriunda de meta ou foi um endividamento baseado naquele consumo via emoção, aquela coisa de você ir no shopping, de você não conseguir ver a palavra promoção, né, tal das lojas, e você comprar, né, sem nenhum tipo de controle, né? Aí é que está o problema psicológico que o senhor citou. Exatamente, né? Porque assim, a dívida, muitos integrantes da população só tem um nome a zelar. Né? Então as pessoas ficam preocupadas e quando você está com endividamento que está fora de controle, você não dorme,
Você pode até acabar com o seu casamento, você pode destratar pessoas queridas, né, entes queridos seu, ela afeta o psicológico, o endividamento, por isso que ela tem que ser muito bem administrada. E quando a população, olha, a dívida perdeu, eu perdi o controle das minhas dívidas, eu não tenho mais condição, é necessário buscar a ajuda de um especialista, né, para poder te auxiliar nessa condução. Agora, a gente está falando muito de dívidas, mas a Andressa falou, olha, também existe a possibilidade de a pessoa formar ali um fundo, né, de emergência que seja, ou mesmo preservar algo para eventuais projetos no futuro. Eu sei que muitos dos seus colegas dizem o seguinte, que o ideal é que a pessoa reserve 30% do seu ganho líquido. Mas dentro das metas que a gente está tanto comentando hoje, isso é um tanto difícil. Na sua opinião, quanto é que a pessoa deveria buscar guardar mensalmente para que ela comece a construir esse fundo? Então, primeiramente, a gente tem que trabalhar com etapas. Eu acho que são etapas que a gente tem que percorrer. Primeiro, né, para eu poder pensar em formar um fundo, eu primeiro tenho que ter um equilíbrio financeiro. O que é um equilíbrio financeiro? É ao fechar o mês, eu verificar que, né, os boletos que chegam para mim, eu consigo pagar todos os boletos e aquilo ali cabe no meu orçamento. Essa deveria ser a primeira meta de qualquer cidadão, né? É eu conseguir pagar todas as minhas contas com o rendimento meu, com o rendimento da família, dos componentes, dos integrantes da família. Esse é o primeiro passo, né? O segundo passo é a gente tentar formar, a partir do momento que eu estou com um equilíbrio, que sobra, nem que seja R$50, R$10, não importa. A partir do momento que eu tenho aquele equilíbrio financeiro mensal, aí sim eu vou para o próximo passo, que é o quê? Tentar formar uma reserva técnica. O que é uma reserva técnica? Uma reserva técnica, né, é um recurso para alguma demanda financeira de emergência, que não estava prevista, né? E geralmente o ideal é a gente ter 2,5 vezes, no mínimo, 2,5 vezes o seu salário. Lá guardado, pode ser em qualquer, até na caderneta de poupança, que aquilo ali precisa ter o que nós chamamos de liquidez imediata, a gente precisa resgatar com muita facilidade, sem ter perda significativa do valor, para poder atender aquela demanda. Então, assim, você pode começar, não tem um percentual ideal, nós temos que começar o que o nosso orçamento suporta. Você pode começar, eu só consigo poupar R$20, né? 1% do meu rendimento, não tem problema. Você começa com R$20, depois você aumenta para 30, para 40, você vai trabalhando de acordo com o seu orçamento, até você ter uma reserva de emergência de no mínimo 2,5 vezes o seu salário. A partir essa é a segunda fase. Na terceira fase, aí eu vou tentar buscar o que? Rentabilidade para a minha renda. Vou buscar alguns produtos financeiros que me dê retorno, né? Depois que eu passei por essas duas outras fases. Vou em busca de títulos públicos, né? De ações e tal. Vou montar o que nós chamamos de carteiras de investimento, né? Depois de ter minha reserva técnica, eu monto minha carteira de investimento com o recurso que está sobrando, que porventura está sobrando. Eu só queria destacar que é importante que nós temos várias parcelas da sociedade, né? Algumas pessoas da classe média tal, que têm uma folga um pouco maior, que eles realmente podem estar nesse projeto. Mas tem pessoas que recebem uma renda bem pequena, que é um salário mínimo, né? Que elas recebem. Essas pessoas, elas têm que garantir, né, basicamente a sua alimentação, aquelas questões emergenciais. Então, quando a gente fala assim, nós estamos falando o seguinte, cada família tem sua realidade. Estamos falando para as famílias que têm condições da gente estabelecer esses 3 passos. Quem não tem condições tem que estabelecer o quê? Sua alimentação, que é o básico. Uma boa parte da população capixaba, 70%, 80% da sua renda é para alimentação básica das famílias. Então, essa é a realidade de boa parte das famílias. Então, isso aí não tem jeito. Eu tenho que buscar, né, recursos para manter minha subsistência e dos meus agregados, né, para que a gente possa continuar e estar tentando aumentar a renda de alguma forma. Tá certo. Só para a gente concluir, a gente tem menos de um minutinho. Qual o recado que você dá para os nossos telespectadores para 2022? Então, primeiro vai ser um ano difícil, 2022, nós precisamos ter equilíbrio, né? Nós precisamos também se organizar, e aquelas pessoas que não têm conhecimento, que não têm disciplina, que já viram, eu não consigo me organizar, eu não consigo botar no papel, é fundamental buscar a ajuda de especialista. Pode procurar o Conselho Regional de Economia do Espírito Santo, só colocar no Google lá que vocês acham, tem um site, tem telefone, tem endereço, nós estamos à disposição, e dependendo da dúvida, você consegue atendimento gratuito lá no Conselho Regional de Economia. Então, essa fica a dica pessoal.